Olá, querido irmão, vamos para a reflexão deste 14º domingo do tempo comum. Hoje nós refletimos sobre a humildade, a simplicidade, essas coisas maravilhosas que o Senhor nos ensina, nos quer ensinar, mas que nós lutamos tanto para entender. Nós vemos hoje, na leitura aos Romanos de São Paulo, uma luta. Vemos uma luta evidente, bem clara mesmo. Um combate interior entre o homem nascido, tendente a satisfazer a carne, é o homem que, segundo a carne, mas o homem também que nasceu, e a luta contra o homem que nasceu segundo o Espírito, que tende a vida segundo o Espírito. A vida no Espírito se opõe a essa vida segundo o que o mundo diz, segundo a carne. Não a carne no sentido da beleza, do corpo e da humanidade, mas a carne mesmo que tenta corresponder aos apelos do mundo. Me lembro na minha infância de um CD que eu recebi, CD não, o tempo era ainda disco, que eu recebi dos meus pais, era um presente que nós tínhamos em casa, que se chamava, do Padre Zezinho, se chamava Na Terra do Contrário. A Terra do Contrário, na música, dizia que na Terra do Contrário tudo era diferente. Na Terra do Contrário, no verão é que faz frio, na Terra do Contrário o gatinho faz au-au. E o que ele queria passar em toda essa produção musical do Padre Zezinho é que existe uma terra do contrário. Existe uma terra na qual tudo aquilo que nós aprendemos a valorizar aqui, na verdade, não tem quase valor nenhum lá. Enquanto o mundo tenta dizer para nós que a nossa realização está em tudo aquilo, está em realizar tudo o que a carne deseja, em buscar tudo para si, em buscar satisfação e a grandeza. Na terra do contrário, o apelo é outro. Poderíamos dizer aqui, na vida no Espírito, o apelo é outro. O apelo é uma vida para os outros. O Espírito nos mostra que a vida do céu é como na terra do contrário. Todas as coisas que neste mundo parecem nos realizar, na terra do contrário, não tem muito sentido. Na verdade, a gente até percebe o quanto aquelas coisas que pareciam ser as coisas mais importantes da vida não têm quase valor nenhum. Porque a alegria verdadeira está na vida para os outros, não na vida para si mesmo. Que erro achar que a nossa vida, ela se realiza somente na busca de si mesmo. A nossa vida se realiza na busca dos outros, do grande outro que é Deus, e uma vida dedicada aos outros. Entretanto, essa vida no Espírito ela não pode ser vivida simplesmente pelo nosso conhecimento. Essa terra do contrário, ela não pode ser conhecida só pela razão. A terra do contrário é um mistério que vai sendo revelado não aos sábios e inteligentes, mas aos pequeninos. E é isso que o Senhor fala hoje no Evangelho. A busca do conhecimento para si mesmo, ela ensoberbece o coração do homem. Aqueles que eram os mais inteligentes, aqueles que mais estudavam, aqueles que eram os teólogos da época de Jesus, não entenderam a sabedoria do reino dos céus. Não foram capazes de entender a terra do contrário. Os que conhecem, ou que deveriam saber, esqueceram da relação, esqueceram do amor. E a esses não é revelado os mistérios do reino.
Os que conhecem deixaram que o conhecimento se tornasse soberba, orgulho e pecado. E a esses, infelizmente, o Senhor não se revela. É por isso que não conhecem o Pai. E por isso o Pai não se revela a eles. A revelação do Pai passa por uma verdadeira relação. O Pai se revela aos pequeninos, ou seja, aqueles que o amam. O Pai se revela a quem pensa mais nele do que em si mesmo. Não aqueles que conhecem tudo e são inchados e cegos, mas aqueles que são pequenos e que amam o Pai. O nosso Rei quer nos ensinar isso quando nós vimos aqui na primeira leitura que ele chega em um jumentinho. Exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém. Eis que vem o teu rei ao teu encontro, ele é justo e ele salva. É humilde e vem montado em um jumento. O nosso rei vem num jumento. A nobreza e a grandeza do nosso rei não está no seu cavalo, mas em quem ele é. Ele é rei. Ele, por isso, não se revela a quem o procura nos cavalos. Interessante pensar isso. Ele não se revela àqueles que o procuram na grandeza, no ensoberbecimento, na sua própria sabedoria orgulhosa, mas ele se revela naqueles que conseguem, que nem sabem onde é que estão os cavalos, ou que mesmo sabendo onde estão os cavalos, cavalo aqui entenda como tudo aquilo que é poder, que é glória, que é grandeza, não se esquecem de se relacionar com o rei, que também se manifesta no jumentinho, sentado no jumentinho. Interessante que todo esse discurso que Jesus faz, ele o faz como uma oração. Ele não faz como um ensinamento simplesmente, ele faz como uma oração. E a oração que Jesus faz é a oração ao Pai. Ó Pai, eu te louvo, ó Pai, porque eu te louvo, sim, eu te louvo, Senhor dos céus e da terra. Ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Jesus ensina que os pequeninos são aqueles que o Pai mais se revela, porque amam o Pai, porque se relacionam com Ele. Jesus faz como isso. Ele ensina isso se revelando, se relacionando com o Pai. É na relação com o Pai que Jesus ensina que são os pequeninos, os principais, a receberem o conhecimento. O conhecimento que, na verdade, na Bíblia, conhecimento não é só racional. Como pode acontecer isso se não conheço homem algum? Não é um conhecimento simplesmente intelectual. É um conhecimento relacional. É amor. É amor o que o Senhor deseja revelar aos homens. E deseja que os homens o encontrem não na cabeça, que os homens o encontrem no coração. Por isso ele tira o cavalo, para que os homens não se importem tanto na pompa do cavalo e na beleza e na grandeza do cavalo, mas que os homens o encontrem e se interessem por ele pelo que ele é e busquem-o na relação, mais do que nas pompas e nas coisas externas. E ele poderia vir, seria justo se ele viesse, cheio de pompas, de ouros, de coroas, mas ele não quis, para que nós vivêssemos na relação. E logo após todo esse ensinamento, o Senhor então diz: vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansado, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Que jugo é esse e que fardo é esse
que pode ser leve e suave. Se o jugo é algo pesado que nós temos que carregar e o fardo também é algo pesado, como assim? Porque o mandamento do Senhor é um mandamento mais simples. O mandamento que o Senhor nos pede, que é o primeiro mandamento, é: ouve, Israel, o Senhor é o teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua vida. O mandamento do Senhor, querido irmão, é amar. E esse é o fardo e o jugo do Senhor. O fardo e o jugo é a relação de amor com o Pai que quer nos amar, com o Pai que não quer que nós sejamos os sabichões, com o Pai que quer que nós o amemos e nos deixemos amar. E é aqui que o homem espiritual vence o homem carnal. Queria concluir com isso como nós começamos. Nós começamos falando que tem essa grande batalha e essa luta entre o homem espiritual e o homem carnal. O homem que vive segundo a carne e o que vive segundo o Espírito. E nós concluímos assim: nós não podemos achar que o homem segundo a carne, ou melhor, que o homem segundo o Espírito vença o homem segundo a carne com a nossa força, nem com o nosso conhecimento, nem com a nossa potência. O homem segundo o Espírito, ele vai vencer o homem segundo a carne a partir da nossa relação. É aqui, nesta relação, abraçando esse fardo que é leve e esse jugo que é suave, ou seja, querendo amar a Deus sobre todas as coisas e amando e deixando-se amar, é nessa relação que o homem espiritual nasce e que ganha força. Que esse domingo seja, que essa leitura, esse evangelho, essa liturgia de hoje, esse domingo, seja um chamado a esse descanso em Deus. Um descanso que se manifesta nesse amor a Ele e no amor dele a nós. Que Deus te abençoe e te faça desejar viver nesta relação com o Senhor que entra em Jerusalém sentado em um jumentinho.